Eu vou colocar aqui na tela, né, vai que ajude todos nós a acompanharmos juntos. Aí é só você subir isso daí que ele vai aí, ó, perfeito. Que aí a gente faz uma primeira leitura para todo mundo se ambientar em relação ao tema, né. Nós estamos nesse livrinho aqui bonitinho, esse é o de bolso, a lição de número 33. Você pode ler pra gente, Bárbara? Lembra só do seu microfone. Esqueci, perdão. Pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está escrito em João, capítulo 12, versículo 43. Recapitulações. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornecem o mundo a impressão do campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que, no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo, mas e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência. Todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens terrenos no crepúsculo cheio de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizestes da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas, a essa altura, reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o reforço outra vez. Pois bem, essa quer compartilhar suas primeiras impressões? Ah, meu amigo, é assim. É uma reflexão profunda do quanto a gente muitas vezes perde o tempo nas más atitudes e só glorificando, né, as coisas de hoje, terrenas, perdendo a oportunidade que Deus nos dá, mas ainda assim com a misericórdia de um novo amanhecer. Né? O dia que se foi não pode ser reescrito, mas devemos aprender com esse dia. Acho que eu prefiro mais te ouvir. Não, mas fantástico. De certa forma, a gente pode pensar numa primeira síntese. O tempo é infinito, mas as oportunidades são únicas. Então Deus nunca vai, de algum modo, liquidar o tempo do aprendizado. Esse é infinito, porque aconteça o que acontecer, a gente precise dele o quanto for, não importa, ele será infinito. Mas a oportunidade, essa é única. Ou seja, uma oportunidade, quando ela é perdida, não volta atrás. Não existe uma repetição, né? Como dizia o filósofo, uma criatura não pode banhar-se, duas vezes nas mesmas águas. Ou seja, existe algo na experiência que é a sua
capacidade dela ser, de certa forma, exclusiva e sempre atual, porque a gente pode, né, por exemplo, alimentar-se do mesmo prato, mas serão experiências diferentes, porque existirão outras conjunturas, outras circunstâncias que vão atuar sobre determinadas questões. É muito boa a colaboração, né? É sempre pensando nesse trabalho literário que a gente faz, essas primeiras impressões é aquilo que nos salta ao coração, que a gente vai percebendo que nos chama atenção. Para a gente ir procurando essas camadas do texto, trouxe aí para a gente o contexto do versículo, porque Emmanuel está comentando um versículo de João, capítulo 12, né? Mas o que está acontecendo aí nesse capítulo 12? De onde que sai esse? Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quem são esses sujeitos? E aí é onde a gente tem o título dessa perícope, dessa passagem, que é Isaías anteviu a incredulidade dos judeus. Com o título, talvez a gente já tenha uma referência. Quem é que, de algum modo, amou mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Os judeus. E Isaías é quem? Quem é esse dito cujo, né? Esse nome é considerado um dos profetas maiores do Antigo Testamento. É aquele que talvez mais conseguiu compreender como seria a vinda do Messias e o tempo que esse Messias teria com a humanidade. Então ele faz um pré-natal, um, ele vem trazer aqui uma visão do que nós poderíamos esperar. E a gente, diante das suas previsões, a gente pode, né, observar o caráter certeiro das suas abordagens, porque ele vai, de algum modo, nos relatar dessa dificuldade de compreensão das pessoas em relação ao próprio Cristo, tanto em relação a quem ele era, as condições que ele viriam, bem como que ele iria fazer. Existiu esse desafio interno, porque se esperava um Messias politizado diante do homem, investido de poder, em condições gloriosas do ponto de vista humano. Então, um coração que, vamos falar assim, ele estaria assim, é, com milhões de seguidores no Instagram, né? Uma conta bancária invejável, né? Vivendo aí de Uber, essas coisas, motorista particular para se deslocar, com, né, roupa de marca, é uma coisa assim astronômica, de outro mundo, e a gente percebe alguém diferente, porque veio numa família simples, né? Ele não atendeu a essa exterioridade. Então houve um certo estranhamento. Ele não nasceu numa metrópole, tipo São Paulo. Foi lá no interior do interior, onde as pessoas falam porta, onde as pessoas têm um jeito de se expressar diferente e que não é valorizado dentro dessa cultura, né, desse requinte humano. Esse deslocamento proposto gerou essa estranheza. E como os espíritos reencarnantes na Terra, que pertenciam ao mundo de provas e expiações, estavam ainda apegados a estas exterioridades, eles não conseguiram, não só, né, observar ele na sua simplicidade, naquilo que ele procurou fazer, como também os desdobramentos dessa missão que ele possuía. Amaram mais a glória dos homens
do que a glória de Deus. E é interessante, porque esse contexto para a gente, ele vai nos oferecer algumas coisinhas que Emmanuel ressalta aqui, porque ele começa dizendo assim, e aí agora voltemos na mensagem. Os séculos com seu, parecem reviver com seus resplendores e decadências. O mundo fornece ao mundo a impressão do campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo é instável. O Haroldo gosta de dizer que a gente, para errar, no mal, a gente tem uma falta de criatividade absurda, porque é os mesmos temas, é as mesmas experiências. Você muda o cenário, mas o roteiro permanece o mesmo. O enredo é o mesmo. Isso nos faz pensar numa questão. Essa dificuldade de compreender o Cristo, de entender, se deu muitas vezes por causa de uma coisa que se chama hábito. Como a gente estava acostumado a determinados padrões, como a gente estava acostumado a aceitar a proposta do Cristo, o que ele veio para trazer parece um pouquinho destoante, causa um certo estranhamento. Porque se imagina assim, se eu estou acostumado a não fazer atividade física e a me alimentar mal, o dia que eu ouvi de alguém uma proposta: "Olha, nós vamos trocar a sua alimentação gordurosa, a sua alimentação cheia de carboidratos. Agora a gente vai, né, inserir um pouco mais de legumes, né, cozidos, a gente vai deixar de fritura, coisas mais naturais", espanta, né, porque parece que a gente está indo para o inferno, a gente está saindo do céu e caminhando para o inferno. "Olha, agora você vai para a academia, você vai pagar, você vai suar, você vai sentir dor, e isso vai se constituir a sua nova vida", né. Vamos dizer assim, é muito mais fácil amar a glória do comodismo, a glória da zona de conforto, que é onde a gente mantém-se nessa esteira de reflexos mentais acumulados, do que a gente romper com essas circunstâncias. Porque o Cristo, ele vem atuar e, em primeiro instante, o evangelho é desconfortável. Ele é uma mensagem de esperança, mas ele opera no nível do desconforto. Pode falar. Ah, não, é assim, pensando no que você está falando, vamos falar de uma dieta, exercício, algo que nos causa, a princípio, dor, para depois um benefício maior, a gente não quer. Né? Porque a nossa tendência é de buscar sempre a dopamina, os prazeres, de todo aquele, das facilidades desse mundo que é confortável, não é? Então, quando você está naquele hábito e sair da inércia, mover-se, é essa dificuldade, não é, meu amigo? Né? Quando a gente pensa nesse campo do evangelho de se propor algo novo. Sim. Imaginemos assim, cada orbe, cada categoria de mundos tem os seus hábitos. Os hábitos, que são as repetições de um mundo primitivo de prova e expiação, se chama vício. Os hábitos, que são as repetições, a esteira de reflexos mentais acumulados de um mundo ditoso ou celeste, se chama virtude.
A diferença entre o vício e a virtude é a direção do comportamento, o grau de liberdade que a gente tem. Porque vício e virtude são dois tipos de hábitos. Os dois se valem do mesmo mecanismo de repetição. Mas no vício você tem uma coisa que você não consegue sair, e a virtude, ela é um hábito que te deixa sempre livre para agir. Então, a criatura que tem um determinado vício, vamos colocar aqui o da gula, ela enfrenta um sofrimento todas as vezes que ela tem que se deparar com aquilo que ela construiu de hábito, porque o hábito gera uma indução, o que Kardec vai chamar de tendência. Então, o espírito que se habituou, ele tem uma tendência natural, porque é o motor do carro que foi desenvolvido numa direção e que sustenta a força, num certo sentido. Então, sem a gente perceber, por exemplo, não precisa de espírito obsessor para determinados hábitos que a gente tem. Porque o hábito, né, vamos dizer assim, uma vez que eu o crio, ele se torna uma autossugestão. Não é nem o espírito que está me induzindo ao erro, é porque eu já tanto procurei aquela direção, é aquele negocinho de esquilo. Esquilo não, porquinho da Índia, que ele vai, quanto mais ele anda, mais roda. A gente vai tanto na direção do hábito em si, que ele se torna essa autossugestão constante. Então você vai à mesa, você já tem uma diretriz. Você está conversando com alguém, você construiu um hábito de falar mal das pessoas. Então, sem você perceber, às vezes você nem conhece a pessoa. Você está conversando, você começou um novo diálogo, um sujeito diferente. Mas porque você está habituado a falar mal, você tem uma sugestão interna que você criou. Por isso que Emmanuel dá a ideia de esteira, porque é uma coisa que mas volta, vai, mas volta. Isso é maravilhoso do ponto de vista espiritual, esse princípio, porque Deus ele é tão justo que você colhe em você mesmo aquilo que você realizou. Tudo que a gente faz vibra para fora, mas vibra para dentro. Tudo aquilo que a gente realiza, então o que eu falo para os outros, eu também estou repetindo para mim mesmo. As pessoas podem acolher a minha sugestão ou não e começar a desenvolver uma postura que começa a fazer parte da conduta, né, que revela um hábito. Ou pode não fazer parte de tudo isso. Vai depender dele. Mas aquilo que eu faço reforça ou dilui as minhas tendências. E por que que a gente está comentando sobre isso? Então, voltando ao ponto. O que que a nossa dificuldade? Olha o que que Emmanuel está dizendo aí no item 2. Você pode ler para nós? O item 2 do Pensamento e Vida, hábito. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si, vivemos, até agora, quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistências. Então, observemos. Emmanuel dizendo o quê? Das recapitulações, que é o nosso título de hoje, da nossa lição. Então, chega Jesus na Terra, é um espírito que tem hábitos.
a esteira de reflexos mentais acumulados, operando constantemente indução à rotina, também existia nele. Só que observa a rotina do Cristo, os reflexos mentais, as sugestões que ele foi construindo. Então, esse foi o papel de Deus, de trazer um modelo vivo, de sugestões vivas, para que pudesse nutrir como fermento o nosso desenvolvimento intelecto-moral. Porque o princípio da repercussão, ele atua no universo. E a gente recebe a influência dos outros, que é o que Emmanuel vai dizer no item 3. Existe um processo de repercussão. E os hábitos dos outros se tornam fermento na nossa existência. Aonde, dependendo do nosso grau de atenção, ou a gente acolhe, ou a gente repele, ou a gente filtra. Desses três aspectos possíveis. Então, vem Jesus e inicia um movimento de amadurecimento das consciências. Porque no meio da esteira de hábitos humanos, né? Por que o mal predomina? Porque se a gente observar o motor da vida planetária até aquele instante estava regido numa direção. Tinha corações que pensavam diferente, sim, que não vibravam naquela perspectiva, sim, mas esses nadavam contra a correnteza, nadavam contra esse rio de hábitos que muitas vezes a gente se ajustou sem resistência. Então, observemos que, até então, muitas sugestões de bem foram propostas, só que a gente teve, de certo modo, né, uma resistência ao bem muito grande, por causa daquilo que a gente já havia estabelecido interiormente. E aqui nós vamos pensar numa referência ainda dentro desse item 3, que a gente vai ler ele agora, que é a referência do obsediado de Gadara, ou de Gerasa, que é aquele espírito que estava num processo obsessivo tão grave. O que é a subjugação? É quando eu entro no hábito mental do espírito que passou a me conduzir. Então eu passo a refletir mentalmente as induções e sugestões desse coração. Eu perdi o que a gente chamaria de autonomia para construir a direção dos meus pensamentos e emoções. Então, o obsediado, ele estava num estado tão grave, Jesus chega para ele e pergunta: qual o seu nome? Eu sou Legião. Eu sou Legião. Mas olha o que é interessante. A pergunta: qual é o seu nome? Se nos perguntasse para nós qual o nosso nome, qual seria a nossa resposta? Por que ele definiu ele? Porque o nome fala da identidade. E lá no ação e reação há uma ideia muito importante. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós passamos a ser aquilo que nós adoramos. Então, a pessoa que adora a maldade, a gente chama de criminoso. A pessoa que
adora o prazer de comer, a gente chama de glutão. O seu nome diz respeito à sua identidade, ao que você passou a refletir, os hábitos mentais acumulados que você passou a assumir na sua existência. Então, ele disse legião. O que é legião? É um conjunto de vozes. Não era simplesmente a pergunta, a resposta, melhor dizendo, legião, não indica que existe apenas muitos espíritos, como o evangelista narra para gente, mas nos ajuda a pensar também uma coisa: ele estava perdido num emaranhado de desejos. Sim. Porque para você receber influência de muitos espíritos, você igualmente tem que ter aberto muitas portas. Então, olha o tanto que essa resposta é expressiva para a gente. Porque o ser encarnado ali naquele instante passou a ser porta-voz. Ele perdeu totalmente a autonomia, porque ele estava jungido a esses grupos de espíritos que ele se filiou. Ele perdeu essa vontade, essa capacidade de administrar. E ele não só estava envolvido com um processo, ele se envolveu em muitas dificuldades. E às vezes tudo começa com alguma coisa pequenininha. Com um pequeno hábito que Leia vai para nos nós. adoecendo. É aquele pequeno hábito, né, meu amigo, que vai nos adoecendo, que a gente vai regando, que a gente vai regando e que machuca e que abre para a gente feridas, né? A gente pode ser manipulada através disso, né? Vamos lá, Lei. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática. E, em razão disto, enxergamos as. Perdão. Opa, desculpa. Exageramos. Desculpa. Exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor, e formamos, em torno delas, todo um sistema defensivo à base da crueldade, com o qual ferimos o próximo, dilacerando, consequentemente, a nós mesmos. Se quiser comentar, fique à vontade. Eu lembrei naquela expressão, às vezes a gente a Maria vai com as outras, né? Né? Sem perceber, a gente consome Pensamentos pensamentos alheios. alheios pela reflexão automática. Hoje a Então, gente assim, fala de consumir conteúdo. Nós, é, pode falar. não, mas sabe, nessa brincadeira, né? Assim, no meu tempo de escola, muito, né, tinha aquela coisa, fulano, Maria vai com as outras. Então, quando a gente começa a trazer o pensamento do outro, a reflexão do outro, sem qualquer filtro e momento de reflexão, isso entra nos nossos hábitos, né? Ou, como se diz, a mania da fofoca, ou aquele padrão. Se está todo mundo fazendo, é o certo. Então, ele nos traz essa reflexão também, né? E quando você estava falando, né, sobre esse construído de hábitos, a gente precisa lembrar que nós somos seres milenares, né? Então, por vezes, aqueles hábitos medievais a gente vem trazendo junto conosco, trazendo no nosso inconsciente e mantendo esse padrão, não é mesmo? É o que está aí no texto, né? Importa reconhecer que no curso dos milênios, as criaturas humanas em múltiplas existências têm amado mais a glória terrena do que a glória de Deus. E, de certa forma, um outro ponto de diferença entre vício e virtude. Olha, toda criatura, todo homem tem sede de paz
e fome de estabilidade. Existe um desejo muito grande, só que o vício muitas vezes entra, como também a virtude o é, com uma proposta de sanar essa sede, essa fome. Então a pessoa que tem vício, ela retroalimenta-se. Então ela está sempre naquele naquela constante. Ela vai e volta. Então ela sente, por exemplo, a criatura que tem, a dificuldade com talvez alcoólicos, né, ela vai colocando como pretexto e vai alimentando aquele desequilíbrio. Ela tem uma necessidade interior e ela muitas vezes compensa isso com o vício. Mas a virtude, ela também é uma forma da gente compensar as necessidades do coração. Só que enquanto um nos aprisiona, outro nos liberta. Porque a virtude, ela não é algo que nos puxa para baixo, é alguma coisa que nos chama para cima, que nos coloca nesse patamar de aperfeiçoamento, que nos impele a um movimento de subida. Mas que à medida que a gente vai aprendendo também a melhorar-nos interiormente, nós vamos contando com os alicerces desse esforço anterior. Então, a dieta, no início, é sempre mais difícil, mas com o tempo, e o nosso cérebro funciona desse jeito, você romper um padrão é sempre difícil, ou em busca de um novo padrão. Mas naturalmente a gente tem uma parte do cérebro que cuida, né, de estabilizar esses padrões que a gente está procurando estabelecer. Então, existe esse esforço interno nosso, que é o desafio da lei de conservação. Existe a lei de progresso, mas também existe a lei de conservação. Existe um anseio do melhor, mas existe uma lei que sustenta esse melhor. Porque ao subir de uma escada, você não está embaixo e vai para cima, você vai subindo. Então essa subida gradativa, ela é possível por causa da lei de conservação, porque a lei de conservação entende a direção que você está indo e ela colabora, porque a gente responde interiormente favorável à direção que a gente decide rumar na trajetória evolutiva. O nosso mundo interior colabora com isso, nos sustenta, nos apoia interiormente para aquele rumo. E é interessante porque isso nos remete à passagem da mulher samaritana. Era alguém que ia todo dia no poço e ela sempre precisaria lá. Ela tinha sede e ela sempre ia lá. E Jesus vai oferecer uma água diferente para ela. A água que ela bebia matava a sede, mas era momentaneamente. A glória humana pode matar a sede? Pode, mas é momentaneamente. Porque o que que acontece? Tem espírito que se satisfaz, mas é momentaneamente, por exemplo, por ele ter autoridade. Então ele tem autoridade uma vez, ele quer mais autoridade. É o candidato que foi uma vez, eu falo, eu quero de novo. Eu vou me reeleger. Eu preciso disso. Aí, se ele não tem ali, ele vai buscar em outro lugar. Ele precisa, em algum lugar, muitas vezes, desfrutar dessa condição de autoridade. Então, ele tem uma satisfação? Com certeza ele tem. Ele tem uma experiência instantânea, momentânea, mas ele tem. Então, de certa forma, a glória humana ela produz um tipo de satisfação. A grande questão é o estado que ela te deixa.
Não é o que ela te faz experimentar enquanto você está nela, porque se fosse totalmente ruim, ninguém estava buscando. Se fosse essencialmente, né, péssimo, não tinha ninguém querendo, porque a medida, né, a questão do prazer é a sua medida. Todas esses elementos que pertencem ao ideário humano que rege nossa existência, o nosso orbe, todos eles vão gerar uma satisfação, mas é uma satisfação que, até certo ponto, te atende. Mas e o depois? Essa é a preocupação do Cristo, é o depois mesmo. É Pode verdade. falar. Não, eu tô observando o que você está falando e a gente pensa no contexto de hoje, né? Em que comer não é ruim, é necessário, mas o excesso te traz doenças, te traz um desvio. Tal coisa é necessário ou muitas vezes não é. Então, assim, eu acho que essa reflexão traz no nosso íntimo o que em mim eu consigo melhorar. Que todos nós temos hábitos a serem melhorados, né? Essa quebra de hábito, esse reconhecimento de que eu estou aqui, mas eu não sou daqui, né? Que a gente ainda tem essa caminhada a fazer, esse trabalho a fazer. Sim. E por entender, Jesus, que tempo nunca vai faltar, Sim. mas depende da maneira que a gente aplica o tempo nas experiências, é que a gente precisava ser chamado a atenção. Então, João vai anotar que a gente amou mais as trevas do que a própria luz. Ele veio, se materializou, acendeu. Olha, gente, espera lá. Como? Em qual direção? Em qual rumo você está encaminhando? Porque encarnar e desencarnar, isso não é novidade. Ir e voltar, isso não é novidade. A novidade é aquilo que a gente tem buscado no meio dessa peregrinação. O que que a gente tem ansiado? Porque a pessoa vai, vamos dizer assim, ela alcança 1 milhão de seguidores. Ela E aí? vai se sentir, às vezes, assim, tá faltando alguma coisa. A pessoa pode, né, às vezes muito competitiva. Você ganhou isso, mas às vezes, né, você sente a satisfação de ter ganhado, mas de repente você já quer se estabelecer de novo nesse lugar de superioridade. E Não mais. acaba, Não, e assim, mas eu gosto muito dessa música do Tim Vanessa, que fala do cântaro, né? Que é exatamente essa passagem da mulher da Samaritana no poço. E essa passagem fala muito, né? Que a água que sacia, muitas vezes quando a gente está nesses vícios, nessa viciação, a gente quer mais, mais. E não é saciado nunca. Satisfaz, mas não sacia. Você se encontra e o perdido, né? E Jesus sim, falou de forma tão clara para a gente. Teve coisas que não necessita tradução. Não necessita, está na simplicidade do mestre, em que é nele que a gente vai encontrar esse caminho, né? Essa água que sacia que ele nos oferece há mais de 2000 anos, né? sim. E de certa forma, né, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você Sim. pode perpassar a glória dos homens, não tem nenhum problema. Desfrutar de todas as experiências humanas. O problema nunca foi elas. Mas observemos, aqui a palavrinha mais é o que vai nos ajudar a entender o que João está trazendo. Amavam mais. Mas, Ou seja, houve um desequilíbrio aí. Quer dizer, a experiência material se tornou mais importante do que a experiência do ponto de vista espiritual. Ou seja, aquilo que diz respeito ao corpo
assumiu um valor muito mais expressivo do que os valores da alma. Jesus, ele, de alguma maneira, sempre considerou as necessidades encarnatórias, as possibilidades humanas. Então, ele vai dizer que nem só de pão vive o homem. Então, ele está considerando, precisa, faz parte, tudo isso faz parte, não tem nenhum problema essas questões. A questão tá quando você dedica o seu amor, ou seja, quando a sua essência se converte naquilo. Quando você utiliza a sua capacidade de ansiar, de buscar e se reduz a isso. Porque, como você estava lembrando, essa mulher samaritana, ela nunca teria liberdade. E é essa a grande questão da diferença entre vício e virtude. Porque você nunca tem liberdade no vício. Você se torna escravo dele. Enquanto a virtude, quanto mais você tem, mais você pode administrá-la, mais você pode usufruir dela. E isso é extraordinário, porque ela se torna ferramenta para você. O vício não. Ele se torna um capataz e a gente se vê muitas vezes à mercê do que ele do que ele impõe, o jugo que ele impõe. Então o mestre vem trazer a água viva. O que é a água viva no espiritismo? O que pode nos trazer toda essa vida em abundância, que rompe o padrão, que abre a porta? É o Lázaro que vai responder. Ele vai dizer que o dever é a lei da vida. Ou seja, para experimentar a vida na sua plenitude, a criatura precisa aprender a amar o dever. É o que ele vai nos dizer. Amar o dever significa entender, porque ele vai considerar que o dever nada mais é do que o laurel da razão. O que coroa o fato da gente pensar, da gente ser inteligente, é a gente compreender que nós somos responsáveis por nós e por aqueles que estão à nossa volta. Porque o dever principia em nós. E ele abrange o outro. E o dever é aquilo que me é um movimento consciente em que eu percebo que não só eu vivo no mundo, mas o outro também vive. É o laurel da razão porque é um instante que eu me torno lúcido para entender o valor da experiência. Ela não pode ser vivida de qualquer jeito. A palavrinha dever remete a essa noção de compromisso. Eu preciso ter compromisso, não dá para ser de qualquer jeito. Não pode ser inconsciente. Então, essa água viva do Evangelho que o Cristo vem trazer, né? Você passa, por exemplo, a gente começou falando da dieta e do exercício físico. Você passa a ser consciente. O E aí, dever, não, e aí, pode falar. desculpa, perdão. É porque você falou assim da questão do dever. Quando a gente vai observando essa maturidade do espírito, quanto mais maduro, a gente fala de espírito elevado, espírito de luz, mas a gente vê essa maturidade, mais o cumprimento do dever, essa sensação do dever cumprido, isso eleva. Né? A gente vê nos livros, né, na literatura espírita, os espíritos assumindo o compromisso felizes de cumprir, mesmo sabendo que terão dificuldades na encarnação, porque planeta de provas e expiações,
mas ainda assim cumprirão o dever, né? O chamado de Cristo. Me lembra muito o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Os espíritos chamados para reencarnar aqui, trabalhando em nome de Jesus, né? Cumprindo o chamado de Jesus, o seu dever. Então, né? A gente vê que traz uma alegria e traz essa maturidade, essa sensação e esse galgar dessa coroa, né? Desse crescimento, né? Cabe cada um de nós, quando a gente fala assim, nossa, dever cumprido, conseguir, é uma sensação de elevação, não do orgulho, mas da personalidade, do quem é você. E Sim, perceber, né? Não é, e perceber essa maturidade, essa realização, se perceber a serviço do Cristo dentro do que você estiver fazendo, te fortalece. E você se reconhece ali, né? Na nossa individualidade, esse serviço coletivo. Eu acredito que quando a gente percebe isso, a gente consegue fortalecer os nossos pés diante da caminhada, sabe? e é o que Emmanuel está propondo aqui, com Sim, esse desfecho que ele está trazendo. Porque imagina assim, se você está no vício, chega um ponto que você vê que a, o poço ele seca e você encontra a serpente, o tédio, o vazio. Então você vai, e você se depara às vezes com a ruína. O sim. que você tem se tornado, você passa a não gostar. Então a gente para e começa a meditar. Só que aí o momento da meditação ele é fundamental, porque se eu medito, eu abraço o dever. Se eu não medito, se eu não ganho consciência, se eu não permaneço lúcido, ao invés de propor um novo movimento, Emmanuel vai colocar aí: os homens e os povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Você acha que você está fazendo algo novo? Você está numa situação boa, mas você vai experimentar daquilo que de alguma maneira você foi construindo. Então esse dever, ele tira a gente desse contexto, porque a gente essencialmente vai se sentindo feliz. É água viva. Toda obrigação divina que a gente cumpre, a gente só segue para frente. Não tem necessidade de recapitular. A sensação de realização, por que a gente não sente sede? Porque a realização, aquilo que a gente alcançou com a lei de progresso, a gente não vai retroagir. Então você só segue para frente, só segue adiante, você só avança ali no esforço que você fez. Por isso, não tem mais sede. Aquele esforço feito vai ser consolidado e é dali para frente. Deus nunca te chama para voltar. E assim, a gente tem, acho que, acredito que ainda a ideia de que para você poder aprender, para você poder evoluir, você tem que sofrer, sabe? E eu acho que a gente está numa fase em que a gente não precisa mais ir para os circos romanos para entoar o nome do Cristo, mas de uma maneira que a gente cumpra o nosso dever com a alegria, com a serenidade, né, do que o Cristo nos propõe, a gente aprende. A gente não precisa mais espiar no corpo, na alma, ir para um circo romano, morrer comendo pelos leões para levar a nossa alma. Mas a gente pode encontrar nessa alegria do serviço. Não é que vai ser fácil, não é que não vai ter dor, incômodo, né? Que nunca é fácil quebrar esses hábitos, mas é a gente encontrar, né, esse chamado de Deus, essa chama que habita em nós, né? Quando Cristo fala, vós sois deuses, a gente tem essa chama divina, essa possibilidade, né, meu amigo? Então, assim,
essa sim, proposta de quebrar nossos hábitos ruins, de a gente se reformar mesmo. E assim, entrou nessa roda, né, de hamster, de porquinho da Índia, olha para dentro, né? sim. Porque a pergunta é: qual o seu nome? Quem é, Nesse qual é, momento, né? é, nesse momento da evolução, qual a nossa identidade? O que E a seria gente, a nossa resposta por Cristo? boa pergunta. E às vezes a gente se vê como uma profissão. Você já observou? Pergunta assim, quem é você? Qual é o seu nome? Ah, fulana isso, fulana aquilo. Não, mas quem é você? A gente muitas vezes se apega a títulos exteriores. Esquece também dessa essência, Sim, né? sim. A vida vai perguntar essa nossa identidade para entender o rumo que a gente está indo. Porque a nossa identidade revela o nosso destino. Aquilo que salta ao nosso coração, aquilo que governa os nossos passos, aquilo que dá o, a diretriz à nossa vida. E o nosso compromisso, né, é de. Nosso desafio é bom, porque o que Jesus veio propor é o desafio de conhecer a alegria do bem. Então, não é preciso a dor para conhecer a alegria do bem. As nossas dores, muitas vezes, elas vão ser freios para que a gente possa diluir essa velocidade viciosa que a gente foi nutrindo. Agora o percurso é outro. É da gente frear para mudar o rumo. E muitas vezes a gente sente a dor como uma consequência natural dessa mudança de rumo, do desaceleramento daquelas buscas, porque não tem como parar o carro de uma vez. Então, às vezes, tem determinadas experiências que freia a gente, mas é para nos dar consciência, para refletir. Que buscais? Qual o rumo? Qual o norte? Qual a direção? Jesus, Isaías está ponderando, olha, dentro de uma mentalidade, o Cristo veio e a gente amou mais a glória dos homens do que a de Deus. Imagina a nossa encarnação hoje, a quantidade de investimento espiritual que tem. Quantas vezes a gente não desperdiça o investimento, a presença nítida do Mestre nos nossos passos, porque a gente está alimentando inconscientemente isso. E o nosso desafio é bom, conhecer a alegria do bem, do partir do pão, do se fazer presente na obra do amor. Porque o desafio do Espírito não é sofrer, né? Se fosse sofrer, era só a gente ficar produzindo dor na gente mesmo, que a gente já estaria muito grande. Não é sofrer. O nosso desafio é desenvolver a aptidão no bem. Desenvolver o hábito do bem é a conquista da virtude. Essa é a glória de Deus. É você viver tão bem, mas tão bem, que a vida que pulsa dentro de você, ela propõe a ordem, a felicidade e a paz. Essa é a nossa meta. Vamos à prece. Senhor de nossas vidas, abeiramo-nos do teu coração através da prece sincera e verdadeira. Bem, sabemos que nos conhece e não precisaríamos nem sequer abrir as nossas bocas para que nos compreendesse as nossas necessidades.
Nosso anseio é de materializar os nossos desejos de melhoria. Tantas vezes permanecemos algemados aos nossos próprios equívocos e ilusões, como a velar partes mortas ou adormecidas que cultivamos no tempo. Eis que o minuto glorioso surge, o sol da imortalidade, o Evangelho propõe a nós outros um novo dia. E a transição planetária começa cada vez mais a dar sinais interiores, porque dentro de nós a luz pede espaço para nascer. A nossa fome de paz, de entendimento e de amor manifesta-se nesse anseio virtuoso de conhecer a verdade, de desfrutarmos do amor na sua expressão mais sincera. É tempo de mudança. Contigo, amigo, nosso divino jardineiro, haveremos de atravessar o vale, muitas vezes, das provações purificadoras, dos testemunhos dignificantes, para encontrarmos efetivamente essa água viva que sacia nossa sede, que nos traz a efetiva felicidade de podermos dizer com tranquilidade: já estamos edificando, agora dessa vez, o reino divino em nós mesmos. Obrigado pela paciência, pela tua humilde espera. Espera com que nos cultiva sempre, Senhor. Que habilitemo-nos a um esforço próprio, valendo das nossas mãos, do vaso do nosso coração, para servir-te com disposição e alegria. Obrigado, que assim seja.